Bíblia falada e comentada. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta-nona, fez o mesmo. E, saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E, aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros, até aos primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: E amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: E dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso serviçal. E, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E, saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem, eles, porém, cada. Comentários de Mateus 20. Jesus clarificou com amplitude as regras de membresia do reino dos céus, e solo se ingressa nele pela graça de Deus. Nesta parábola, Deus é o dono do imóvel e os crentes são os operários. Esta parábola esteve dirigida aos que se sentiam superiores por linhagem ou posição econômica, aos que se sentiam superiores porque tinham investido muito tempo com Cristo, e aos novos crentes como reafirmação da graça de Deus. Esta parábola não tem que ver com recompensas a não ser com a salvação. Enfatiza a graça, a generosidade de Deus. Não devemos invejar aos que se voltam para Deus nos momentos finais da vida porque ao fim e ao cabo ninguém merece vida eterna. Muita gente que não esperamos ver no reino pode estar ali.
O ladrão que se arrependeu enquanto agonizava, Lucas 23 versos 40 a 43, estará ali junto com a pessoa que acreditou e serve a Deus por muitos anos. Sente-se você ressentido pela graça que Deus manifesta ao aceitar aos desprezados, repudiados e pecadores que se voltaram para Deus em busca de perdão? Está ciumento do que Deus deu a outra pessoa? Em lugar de fazê-lo, pense nos benefícios da graça de Deus que alcançaram a você e esteja agradecido pelo que tem. Jesus predisse sua morte e ressurreição pela terceira vez. Mas os discípulos não o entenderam. Seguiram discutindo a respeito da posição que ocupariam no reino de Cristo. A mãe do Santiago e João foi ao Jesus e prostrando-a lhe pediu um favor. Adorou a Deus, mas seu verdadeiro motivo era lhe pedir algo ao. Isto acontece muito frequentemente em nossas igrejas e em nossas vidas. Jogamos jogos religiosos, esperando em troca que Deus nos dê algo. A verdadeira adoração, entretanto, vem como consequência do que o é e tem feito. A mãe do Santiago e João pediu ao Jesus que desse a seus filhos um cargo especial em seu reino. Os pais naturalmente querem ver seus filhos subir de categoria, mas este desejo pode levá-los a perder de vista a vontade de Deus para seus filhos. Deus pode ter uma ocupação distinta para eles, talvez não tão fascinante, mas igual em importância. Os desejos dos pais de que seus filhos ascendam devem ser postos em oração para que Deus faça sua vontade na vida deles. A mãe do Santiago e João esteve ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado. Alguns sugeriram que era irmã da Maria, a mãe do Jesus. Possivelmente por esse parentesco ela não teve pena em interceder a favor de seus filhos. Santiago, João e sua mãe falharam na interpretação do ensino prévio do Jesus relacionada com as recompensas e a vida eterna. Equivocaram-se em sua compreensão do sofrimento que enfrentariam antes de viverem glorifica no reino de Deus. O copo terrível era o sofrimento e a crucificação que Cristo enfrentaria. Tanto Santiago como João fariam frente a grandes sofrimentos. Santiago morreria por sua fé e João seria banido. Jesus estava afirmando que estava sob a autoridade do Pai, que toma as decisões quanto à liderança no céu. Sortes e recompensas não se outorgam como favor. São para quem mantém sua entrega ao Jesus apesar das severas provas que os toques enfrentarem. Os outros discípulos estavam molestos porque Santiago e João tratavam de monopolizar os postos de privilégio. Todos os discípulos queriam ser o mais importante, mas Jesus lhes ensinou que a pessoa mais importante no reino de Deus é o servidor de todos. A autoridade se delega não para que sejamos mais importantes, ambiciosos ou respeitados, a não ser para ser úteis no serviço a Deus e sua criação. Jesus descreveu a liderança de uma nova perspectiva. Em lugar de nos aproveitar da gente, devemos servi-la. O propósito do Jesus em sua vida foi servir e morrer por outros. Um verdadeiro líder possui um coração de servo. Aprecia o valor de outros e toma em conta que não está cumprindo uma tarefa superior. Se vir que terá que fazer algo, não espere que o peçam. Tome a iniciativa e faça-o como faria um servo fiel. Um resgate era o preço que se pagava para liberar a um escravo. Jesus disse com frequência a seus discípulos que devia morrer e aqui lhes disse por quê, para nos redimir da escravidão do pecado e da morte. Os discípulos pensavam que vivo poderia salvá-los. Mas Jesus manifestou que só sua morte poderia salvá-los a eles e a todo mundo. Mateus manifesta que eram dois cegos, enquanto que Marcos e Lucas se referem só a um. Provavelmente se referiam ao mesmo acontecimento, mas Marcos e Lucas particularizaram a um deles, que falava. Os cegos chamaram Jesus a filho do rei Davi porque os judeus sabiam que o Messias seria um descendente do rei Davi. Vejam-se Isaías 9 versos 6 e 7, Isaías 11 verso 1, Jeremias 23 versos 5 e 6. Aquele pobre mendigo cego pôde ver que Jesus era o tão esperado Messias, enquanto que os líderes religiosos que foram testemunhas dos milagres do Jesus permaneceram cegos à sua identidade, não abriram seus olhos à verdade. Ver com os olhos não garante ver com o coração. Apesar de que Jesus estava preocupado pelos acontecimentos que se moravam em Jerusalém, ao deter-se a ajudar aqueles cegos pôs em prática o que havia dito a seus discípulos sobre o serviço.
A Bíblia falada e comentada.